Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais uma dica de livro. E hoje eu trago para vocês a nossa última leitura coletiva, Os Despossuídos, da Úrsula. Bom, antes de entrar propriamente no conteúdo da obra, cabe destacar que é um livro muito bem produzido, né? Capa dura, com uma arte super interessante, que traz não só uma reflexão sobre o que a gente encontra na obra, mas com certeza esteticamente ficaria muito bonito em qualquer estante. A gramatura também é muito bonita. Você encontra aqui na entrada do livro, por exemplo, mapas sobre os planetas e a Lua, né? Melhor, a Lua e o planeta, no qual decorre principalmente essa história. Então, para quem tem aquele interesse de querer acompanhar onde é que se passa, o livro traz isso. Além de ter uma gramatura muito boa, né? Então não é aquele papel fininho, além de uma letra com um ótimo tamanho, né? Que possibilita uma melhor leitura. Além disso, né? Então, além dos aspectos estéticos, vamos agora então se debruçar sobre a ordem. Do que se trata esse livro? Ele é uma fantasia científica, então nós temos aspectos da organização fantasiosa em alguns dos pressupostos, mas com certeza o principal motor do livro é a ficção científica, principalmente, né? E ele nos traz também muito da questão da reflexão sociológica, né, da forma de organização social. Por que eu estou te dizendo? Nesse livro a gente conhece então um personagem que acho que a pronúncia correta do nome dele seria Shevek. Shevek, ele mora numa lua que se chama Anahais, que fica ao lado de um planeta chamado Urras, né? E essa lua, ela foi então refundada, né, por um grupo de militantes anarquistas, que começaram uma reorganização social diferente das que eles tinham lá no planeta de Urras. Então, a partir de uma revolução liderada por uma mulher chamada Odo, né, que ela acaba sendo presa e morre, os seus seguidores acabam então ganhando, entre aspas, essa possibilidade de irem residir nessa lua. E ao residir nessa lua, eles começam a organizar uma outra forma, né, olha a redundância, de organização social, pautada na não existência da propriedade, né? A própria língua que eles criam, né, uma nova forma de comunicação, ela é baseada na perspectiva de impedir, né, palavras que reforcem a ideia de propriedade, tanto em termos de patrimônio como da propriedade em termos das relações. Então nós temos uma reorganização social a partir de uma nova concepção. E é nesse ponto que a autora nos traz então os principais teóricos do anarquismo, né, como uma forma de reimaginar como seria essa organização social tão diferente. E nos traz também reflexões de que será que uma nova forma de organização social só é possível de existir se não coexistir com outras formas, né? Por exemplo, eles existem porque no planeta só existe o anarquismo, porque o capitalismo ou o próprio comunismo que ficaram em Urras não permitiriam que eles existissem, se assim o fosse, né? Porque quando esse cientista ele se depara daí com alguns problemas no próprio planeta, né? Porque um planeta que é concebido dessa forma, em tese, ele não teria políticos, não teria uma administração pública eleita ou concursada. Seriam apenas pessoas designadas para cumprir suas funções. Só que a gente percebe ao longo da obra, né, que há algumas deturpações, né, ou seja, começa-se a haver no próprio planeta algumas concentrações de poder. E esse cientista sofre então algum tipo de perseguição em relação ao conteúdo da sua obra, que é compreendida pelos demais sindicatos do planeta ou organizações do planeta como algo não interessante. Então ele se vê obrigado a sair do planeta, né, como uma forma de difundir o seu projeto. E ele, de certa forma até ingênuo, aceita um presente, né, um prêmio de um dos governos capitalistas de Urras, né, e ele sai do seu planeta anarquista e vai para esse outro planeta, né, para poder difundir a sua ciência e poder ampliar. Só que lá ele se depara com as contradições do capitalismo, miséria, fome, abundância de uns, enquanto outros não têm nada para comer, né? Qualquer semelhança com a nossa sociedade não é mera coincidência. E também se depara com um outro governo, que é o governo de Chu, que é um governo comunista nos moldes stalinistas, por exemplo. E ele fica indignado, né? Porque esses dois governos desse planeta acabam utilizando de guerras por procuração em outros estados próximos. Então, assim, para não trazer para vocês maiores spoilers, né, e ficar mais como uma dica mesmo de leitura, é interessante então se ater ao longo da leitura à questão de que, bom, ela vai trazer uma série de concepções
dos principais pensadores anarquistas em relação a como seria uma sociedade, né? Como se deveria construir. Até a própria teoria da escassez, na perspectiva de que determinadas construções, né, utópicas só surgem numa necessidade, só poderiam surgir em um momento de grande contradição, de grande escassez, aparece. E também aparecem algumas teorias científicas, né? Por exemplo, ele trabalha, o autor, com a teoria da simultaneidade, uma forma de comunicação expressa ou de viagem expressa e simultânea, né? Uma nova concepção da relação do homem para com o universo. E o livro também bebe disso, né? Porque o autor, ele horas está contando uma história dele criança, hora dele adulto, então vai simultaneamente essa ideia de que o tempo ele é fluido, né? Ele não é um caminho único, ele acontece em várias etapas. E o autor brinca com isso, a autora, né, brinca com isso na forma de escrita. Então, para quem busca uma obra para tentar reimaginar como seria uma organização anarquista, né, até suas próprias contradições e dilemas, essa obra é super indicada. Para quem gosta de ficção científica também, essa obra é super indicada. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e curtir o vídeo. E até a próxima, pessoal!